Olá, serei seu professor nesta videoaula de tipos de partidas de máquinas elétricas. Vamos começar? Os temas desta nossa aula serão partida direta com reversão, partida estrela-triângulo, partida com chave compensadora e partida com motor da Lander. As partidas de motores são extremamente utilizadas no dia a dia industrial. Isso porque todo maquinário apresenta pelo menos um motor elétrico. Agora, esse motor elétrico tem características diferentes e aplicações diferentes. Então nós precisamos selecionar qual é a partida mais adequada para aquela aplicação. A partida mais simples de todas é a partida direta. No caso da partida direta, veja só esse nosso diagrama. O diagrama de potência é muito simples. Nós temos um trifásico passando pelo dispositivo de proteção, no caso aqui, 3 fusíveis, o nosso contator de potência, K1, e o relé térmico F10. Então o trifásico chega ao motor M1. Mas esse trifásico só chega a este motor quando o contator K1 for acionado. Então nós vamos observar o diagrama de comandos. No diagrama de comandos, nós temos a nossa fase L1, passando pelo contato do dispositivo de proteção Q11, passando pelo dispositivo de proteção F10 e passando por um botão S0. Quem é esse botão S0? É um botão de desliga. Por que eu sei que é um botão de desliga? Porque ele tem um contato normalmente fechado. Ou seja, a fase L1 já está passando por esse botão. Quando eu pressionar o botão, este botão na realidade vai interromper esta fase. Esta é a função do botão de desliga. Prosseguindo aqui, nós temos o botão S1. Esse botão S1 é o botão de liga. Por quê? Ele tem um contato aberto e ao pressioná-lo, a fase vai atingir a bobina de K1. Ou seja, o contator vai ser acionado. Então já sabemos que o nosso botão S1 é o botão de liga e S0 é o botão de desliga. Percebam que, ao atingir o contator K1, quando esse contator se energizar, os seus contatos mudarão de estado. Ou seja, este contato K1, 13 e 14, que está aqui ao lado do botão S1, ele vai fechar. Qual é a função deste contato nesta posição? Este contato é o que nós chamamos de contato de selo. Ou seja, quando esse contato for fechado, o contator passa a ficar energizado sem a necessidade de eu manter pressionado o botão de liga. Essa é a ideia da partida direta. Apenas um pulso no botão de liga para que o contator permaneça energizado. Ele vai permanecer energizado quando esse contato K1 for energizado e fechar. Pronto, o nosso contator já está energizado e agora só vai desligar quando pressionarmos o botão S0. Temos então um outro contato de K1, 23 e 24, que também será acionado junto com o acionamento da bobina, e agora esse contato tem como função o acionamento desta lâmpada E1. É o que nós chamamos de lâmpada piloto. É uma lâmpada que vai indicar que o motor está em funcionamento. Então esse é o nosso diagrama de uma partida direta. Vamos então ver agora a partida direta com reversão. Quando nós utilizamos essa partida? Sempre que precisarmos girar o nosso motor em dois sentidos, sentido horário e sentido anti-horário. Então, a partida direta só vai fazer o giro do motor para o sentido horário, mas se a minha aplicação necessita uma reversão, é nesta partida que nós vamos ter que implementar. O nosso diagrama de potência ficou muito semelhante. Nós acrescentamos apenas um segundo contator, que nós chamamos aqui de contator K20. Agora, perceba que esse contator K20, ele está invertendo as fases. Ou seja, eu tinha L1, L2 e L3 chegando para o meu motor. Agora, quando eu acionar o contator K20, eu vou inverter essa ordem. Vai chegar L3, L2 e L1 para o nosso motor. No diagrama de comando, também algumas alterações.
Percebam, nós basicamente duplicamos aquele comando que nós tínhamos para o contador K10. Temos agora um comando semelhante para K20. Uma alteração é muito interessante, está sendo demonstrada através dessas linhas tracejadas. O botão S1, ele tem um contato aberto para energizar o contador K10 e ele tem um contato fechado, 11 e 12, para desligar o contador K20. A mesma coisa acontece com o botão S2, que tem o seu contato aberto, 13 e 14, para acionar o contador K20, e tem um contato fechado 11 e 12 para desligar o contador K10. Qual é o objetivo deste arranjo de contatos? Aqui é o que nós chamamos de intertravamento de botões. Ou seja, quando eu pressiono um botão, eu estou acionando um contador, mas estou garantindo que eu vou desligar o outro contador. Isto é muito importante. Por quê? Olhe novamente para o nosso diagrama de potência. O que vai acontecer se o contador K10 estiver ligado e eu acionar o contador K20? Eu vou provocar um curto-circuito nessas fases. Então, em momento nenhum, o contador K10 pode estar ligado simultaneamente com o contador K20, nem que seja por uma fração de segundos. Por isso, além desse intertravamento dos botões, existem também aqui um contato de K20 antes do contador K10 e um contato de K10 antes da bobina do contador K20. Assim, a gente se certifica que nunca os dois contadores entrarão simultaneamente. A próxima partida que nós vamos ver é a partida estrela-triângulo. Bom, a partida estrela-triângulo serve para acionarmos o motor primeiro em fechamento estrela e depois comutar para o fechamento triângulo. Isso é importante para reduzirmos o pico de corrente de partida. Se nós utilizarmos a partida direta, o motor vai sair da sua inércia e até atingir a rotação nominal, dando um pico de corrente. Esse pico de corrente pode ser da ordem de 8, 10 vezes a corrente nominal. Isso é muito problemático para os dispositivos de proteção, para o dimensionamento dos dispositivos de proteção. Então, a partida estrela-triângulo, ela vai dar uma certa suavizada nesta partida do motor. Ao invés de termos um pico de corrente de 8, 10 vezes, nós vamos reduzir isso para 2, 3 vezes. Então nós partimos primeiro o motor em ligação estrela, ou seja, o motor configurado para uma tensão maior, então ele vai partir com uma potência menor, e depois nós vamos comutar para o esquema de ligação adequado, que é o triângulo. Vejam no nosso diagrama de potência. Nós temos agora os fechamentos estrela e triângulo sendo realizados pelos contadores. O contador K1 é o responsável por jogar as fases nos terminais 1 e 2 e 3 do motor. O contador K3, ele também envia as 3 fases, mas agora ele vai criar um fechamento. Percebam, nós estamos ligando o terminal 1 do motor com o terminal 6, o terminal 2 do motor com o terminal 4, e o terminal 3 do motor com o terminal 5. Esse é o esquema de ligação triângulo. Agora, com o contador K2, nós vamos implementar o esquema de ligação estrela, ou seja, nós temos que fechar um curto nos terminais 4, 5 e 6 do motor. Então, esse é o objetivo do contador K2. Agora vamos analisar o diagrama de comandos. Nós vamos, ao pressionar o botão S1, acionar o contador K2. Acionando o contador K2, o seu contato é fechado, selando o contador K2 e desligando o contador K3, possibilitando assim a ligação do contador K1. Este relé temporizado KT está sendo acionado em paralelo ao contador K2. Então, um tempo começará a contar. Quando esse tempo for extinto, o que vai acontecer? O contato temporizado de KT
desliga o contador K2. Desligando o contador K2 e os seus contatos mudando de estado, agora será permitido que o contador K3 entre em ação. Quando o contador K3 entra em ação, junto com o contador K1 que já estava acionado, nós temos a ligação triângulo no nosso motor. Um outro sistema de partida utilizado em casos mais específicos é a partida com chave compensadora. Nesse caso, existe um transformador que será colocado em série com o nosso motor para aplicar uma determinada potência que nós desejarmos. Então, isso vai depender, a potência que você deseja depende da potência que o seu transformador pode fornecer. Então, o acionamento da partida com chave compensadora também é para suavizar a partida do motor. E então, a partida do motor da Lander. O motor do tipo da Lander é um motor que tem duas velocidades, uma velocidade baixa e uma velocidade alta. É muito utilizado em maquinários que utilizam dessas duas velocidades. Não é o caso, mas apenas para exemplificar uma aplicação, imagine aquela furadeira que você utiliza para fixar buchas na parede. Normalmente as furadeiras elas possuem duas velocidades. Então toda aplicação que você necessita de duas velocidades fixas, uma velocidade alta e uma velocidade baixa, você pode utilizar o motor da Lander. É um motor trifásico que possui essa variação. No motor da Lander, você tem que observar esse esquema do diagrama de potência. Esse é o fechamento do motor para que ele possa partir em alta ou baixa velocidade. Numa velocidade, nós estamos acionando K1, jogando as fases do motor, e K2, jogando as fases no outro terminal do motor. E o K3, nós vamos acioná-lo no lugar de K2, fechando um curto nos terminais U1, o V e o W do motor. A parte do comando fica muito semelhante às partidas anteriores, principalmente a partida estrela-triângulo. E agora você pode determinar se você quer essa mudança através de um tempo, e aí se utilizaria de um relé temporizado, ou então através de botões. No caso aqui nós temos um botão S1 para uma velocidade e um botão S2 para uma outra velocidade. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto. Tipos de partidas elétricas... Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto. Tipos de partidas de máquinas elétricas. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!